quero trazer agora para a nossa conversa o nosso segundo convidado de hoje, Ivo Sherman, economista-chefe da Quantitas. Ivo, muito obrigada pela sua participação aqui na BMC News. É uma honra poder ter você aqui conosco nessa manhã de segunda-feira. Muito obrigada. Bom dia, eu que agradeço muito o convite. Oi, Ivo, eu queria falar um pouco com você, acho que assim, um grande assunto que a gente tem falado muito nos últimos dias e até o dia 3 de novembro que nós vamos falar bastante é sobre as eleições americanas. A gente tem visto nas pesquisas que o Biden está à frente, inclusive falamos agora há pouco em que ele está até à frente dos votos dos idosos. Os republicanos venceram as últimas eleições, 4 eleições na verdade, entre os idosos e agora está com essa diferença indo aí com maior expectativa para o Biden entre esses votos. Na sua opinião, quais seriam essas justificativas? Bom, acho que o primeiro candidato é naturalmente a questão de saúde pública, né? Eu acho que foi o grande ponto de, vamos dizer assim, derrota do Trump, acho que dessas eleições, de maneira geral, eu acho que foi realmente a questão do Covid. Eu acho que o Covid atrapalhou até a capacidade, vamos dizer assim, quando eu falo do Trump, obviamente é da campanha, né, de organização de campanha, para contra-atacar qualquer tipo de mensagem contra o Biden, né? Então, a questão de saúde pública atinge diretamente a questão dos idosos e o tempo todo a gente está sendo relembrado, desde o pico da doença ali em abril, final de abril, início de maio, o tempo todo a gente está sendo relembrado com ou segundas ondas, como queiram chamar, às vezes tem gente que chama de segunda onda, tem gente que chama de uma primeira onda atrasada em alguns estados que não foram tão atingidos, mas o tempo todo a gente é relembrado que a coisa ainda não acabou e não existe nenhuma estratégia, vamos dizer assim, capitaneada pelo governo federal para atacar o problema, né? Tudo é sempre minimizado. Teve aquela questão do livro que foi divulgado pelo jornalista Bob Woodward, mostrando que ele sabia do problema desde fevereiro, mas não só menosprezou, como ele meio que admitiu que publicamente ia vamos dizer, menosprezar, né, de maneira mais simples. Isso naturalmente atinge um eleitorado mais sensível ao tema, né? Então, eu acho que me parece o principal candidato para explicar essa mudança. Ô, Ivo, qual que é a sua opinião em relação ao Biden querer elevar os impostos nos Estados Unidos caso ele seja eleito? Como que o mercado está vendo isso? Naturalmente, bom não é para o mercado, né? Se você olhar o que aconteceu com os mercados quando o Trump reduziu os impostos, de fato você tem um impulso, né? É quase matemático, quase não, é matemático o negócio, né? Você tem as empresas, quando fazem, vamos dizer assim, a avaliação do quanto elas valem, né? Claro que leva em consideração os lucros futuros e descontado todos os impostos. Então, matematicamente, quando você eleva os impostos, o que sobra no final da linha é menor, né? Então, quase por definição, as empresas têm que ter uma espécie de ajuste, né, do quanto que elas valem. Mas, assim, de qualquer maneira, eu acho que o mercado já relativamente absorveu. Eu acho que o mercado absorve relativamente bem, até porque não é um aumento de impostos isolado, né? Ou seja, existe um plano, sim, de aumento de impostos, mas existe também um plano de aumento de gastos, que nesse momento de pandemia e de muito desemprego, etc., o mercado vê com bons olhos, né? Então, você tem um pouco desses dois vetores que de fato, afeta negativamente os mercados, mas de outro, tem um outro vetor que afeta positivamente. Então, sem dúvida nenhuma, não é uma coisa boa, mas acho que plenamente dá para absorver com algum tipo de ajuste, vamos dizer assim, de 5% do S&P ou algo do gênero. Acho que depois disso o mercado, vamos dizer assim, segue, como o pessoal fala, né, business as usual, ou seja, negócio como sempre a gente toca. Então, acho que é um pouco isso. Não é bom, mas eu acho que não é nada que não dê para digerir, não. O mercado aguarda também que o Trump afrouxe ali um pouco os impostos para as empresas e grandes investidores. Você acha que isso, de certa forma, não poderia favorecer o presidente numa reeleição? O problema todo é o seguinte, quando você olha algumas pesquisas sobre a opinião dos americanos sobre o corte de impostos que aconteceu em 2017, cerca de 2/3 avaliam que o corte de impostos é injusto, foi injusto, né? E que o sistema tributário americano é muito injusto, o que significa que
grandes empresas, o setor corporativo paga menos do que o setor trabalhador relativamente à sua renda, né? Então, acho que, de alguma maneira, essa desigualdade, vamos dizer assim, de remuneração entre capital e trabalho, que no fundo se trata disso, né? Você remunera o capital ou você remunera o trabalho, essa desigualdade criou, vamos dizer assim, uma grande maioria de perceber que os cortes de impostos não estão favorecendo, vamos dizer assim, a ponta fraca que seria o trabalho, né? Então, ajudaria mais o corte de impostos, mas eu acho que aí falta um pouco de confiança de que o corte de impostos viria para a parte frágil, que é a parte dos trabalhadores, né? Então, acho que tem um pouco essa visão também que ajuda, mas acho que já existe uma ampla maioria na sociedade americana de que os impostos não foram justos. Então, ajuda, mas menos do que a gente pressupõe intuitivamente, entende? Porque, enfim. Oi, Ivo, agora há pouco até o Pablo estava falando que o mercado está vendo, na verdade, com bons olhos os dois lados, mas eu queria saber, na sua opinião, Trump ou Biden, quem que é melhor para o mercado de ações americano? Olha, de maneira até contraintuitiva, quando você pergunta para qualquer pessoa que nunca olhou para os dados, quem que é melhor para o mercado, republicano ou democrata? A resposta quase bate-pronto das pessoas: os republicanos são muito melhores. Quando se olha historicamente, né, eu acho que o guia da história é o melhor guia que a gente possa ter, né, do que a nossa, vamos dizer assim, nosso achismo, mostra que o retorno do mercado acionário foi maior sob governos democratas do que sob governos republicanos. Existem vamos dizer assim, histórias que a gente poderia passar o dia inteiro contando e tentando explicar o porquê que isso aconteceu, mas o fato concreto é que isso aconteceu. E, além disso, os Estados Unidos cresceram mais sob governos democratas do que sob governos republicanos. Então, a despeito da gente possivelmente ou provavelmente ter algum tipo de volatilidade no curto prazo por conta dessa bandeira do aumento de impostos que você mencionou, eu tendo a achar que a maneira um pouco mais previsível de fazer política econômica do Biden, supostamente, em relação à imprevisibilidade absoluta que o Trump, né, foi ao longo desses últimos 4 anos, eu acho que favorece, para a minha visão, um melhor comportamento de mercado no governo do Biden do que do Trump. E eu nem estou falando do governo democrata em relação ao republicano, tá? Eu estou falando especificamente do Trump versus o Biden, que acho que, de fato, afetou muito o mercado acionário, essa imprevisibilidade do Trump. E aí alguém vai falar, pô, mas o mercado acionário bateu recorde e tal. É verdade, mas quando você exclui, por exemplo, as empresas tech, que acho que são um caso totalmente à parte do resto do mercado acionário, a gente vê que o comportamento do mercado não foi tão bom assim, né? Então, acho que foi um pouco por conta dessa personalidade mais errática e imprevisível do Trump, né, que acho que atrapalhou um pouco. Então, minha opinião é do lado do Biden. No horizonte longo, tá? A gente sabe que vai ter chacoalhão, vai ter incerteza por conta dos impostos, mas acho que no horizonte, para o investidor que pensa realmente 3, 4, 5, 10 anos, eu acho que o Biden é melhor. Ivo, o Biden, você acha que ele poderá tomar uma atitude mais rígida sobre as companhias de serviços financeiros, ao contrário da gestão do Trump? E como que isso poderia afetar os bancos americanos? Eu acho essa uma ótima pergunta, tão boa quanto difícil de responder. Por quê? Intuitivamente, sim. Eu acho que o Biden teria... Não o Biden. A ala de esquerda do Partido Democrata com certeza vai pressionar o Biden a tomar essas decisões. Mas a gente sabe que essas decisões são tomadas politicamente, né? E eu não estou sendo pejorativo com o termo politicamente, uma realidade do fato é que as coisas são tomadas por movimentos políticos. E o Biden, ele vem de uma região, que Delaware, né, ele é senador por Delaware, é uma região com uma grande concentração de empresas do setor financeiro, né? Então, eu acho complexo, tá? Sinceramente, por isso que eu falei que é muito difícil responder, porque eu acho que, assim, de fato vai ter muita pressão, fato, mas eu acho que, vamos dizer assim, politicamente não vai ser fácil para ele tomar essas decisões. Então, assim, pode ter algum tipo de pressão no setor financeiro? Acho que pode.
Vai ser algo que vai marcar a gestão do Biden? Eu acho que não, tá? Então, acho que vai ter mais regulação do que teria com o Trump, mas eu não acho que vai ser algo que vai afetar dramaticamente a capacidade dos bancos continuarem trabalhando. Não. Oi, eu queria falar um pouquinho sobre o pacote de estímulos. Acho que está todo mundo muito de olho nisso. A gente sabe que essa aprovação deve ser decidida se sai antes das eleições ou não, e tem a data limite até amanhã. Com as últimas notícias que saíram no final de semana, você acredita, na sua opinião, que esse pacote possa ser realmente aprovado até amanhã, antes das eleições? Nesse tópico, eu confesso que eu estou torcendo para estar errado, tá? Porque eu não acredito que vai sair. Acho que a distância entre o que os líderes republicanos, não o Trump, nesse caso o Trump até está supostamente favorecendo um pacote parecido com o democrata, mas os líderes republicanos parecem estar um pouco mais freio de mão puxado, né? Parece estar um pouco mais rigorosos nas negociações. Então, eu sinceramente, se o deadline que a Pelosi estabeleceu, que é até amanhã, for realmente cumprido pela Pelosi, eu não acredito que a gente vai ter. Mas, como eu falei, eu espero realmente estar errado. Sabe qual é a dificuldade de dar uma opinião com grande ênfase em política? Porque, diferentemente da economia, né, que a gente estuda a questão dos prazos, se eu subir os juros agora, eu sei que o impacto na atividade vai acontecer daqui a 6, 9 meses, aí eu pago na inflação. Eu tenho mais ou menos ideia, né, de como que a economia funciona e de quais são as possibilidades. Eu sei que se a gente subir o juro amanhã, depois de amanhã não cai a inflação, ele demora um tempo até cair. Enfim, em política, uma reunião de meia hora numa sala, em qualquer momento do tempo, ela derruba todo um cenário que você pode estabelecer a partir de um call muito enfático, né, em cima de algum fato político. Mas, assim, de tudo que foi visto até agora, do posicionamento de cada ator que está envolvido, eu não acredito. Mas, de novo, eu realmente torço para eu estar errado e que saia algum pacote até amanhã. Porque eu acho que os mercados, eles tenderiam a andar bastante. Então, e caso você não esteja errado, pensando por esse lado, caso realmente não saia, na sua opinião, qual que é o impacto que isso pode trazer? Eu acho que o impacto de curto prazo ele pode até ter um pouco de volatilidade nos mercados. O S&P está quase no 13.500 de novo, né? Mas assim, eu acho que a própria eleição do Biden, que assim pelos modelos que a gente vê por aí, né, dos estatísticos e tal, realmente parece que está caminhando para ter uma eleição, acho que até mais tranquilo do que se imaginava, né? Se os modelos probabilísticos estatísticos estiverem corretos, eu acho que o mercado entende que a gente está caminhando para uma eleição que eles chamam de onda azul, né? Ou seja, os democratas ganhando a Casa Branca, ganhando a Câmara e ganhando o Senado. O mercado já vai precificando que, bom, se não tem pacote até amanhã, uma vez ganhando, né, os democratas, todas as casas, no mais tardar ali no final do ano, ou começo do ano que vem, a gente vai ter um pacote de qualquer maneira. Então, eu acho que fica um pouco, sem dúvida nenhuma, de alguma volatilidade no curto prazo, inegável, porque tem incerteza, mas eu acho que o mercado já incorpora que, com a vitória democrata nas 3 casas, o pacote vem em algum momento no curto prazo, né? Então, acho que o impacto mais estrutural não é tão grande assim. Ivo, queria trazer um pouquinho para o nosso cenário local, mas antes de fazer a próxima pergunta, tem um elogio para o Ivo aqui, que chegou para a gente, Charles Martins, muito sensato. Então, adorando a sua participação aqui com a gente também tem aqui, ó, o nosso grande Guga Almeida assistindo. Obrigada pela audiência, Guga. Minha TV preferida, não tenho mais Bloomberg. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Vão mandando as suas perguntas aqui pra gente. Eu queria trazer um pouquinho para o nosso cenário local. Aqui no cenário brasileiro, como que você avalia a frase do presidente Rodrigo Maia no final de semana? Ele dizendo que não terá mais a extensão do estado de calamidade pública. Ele também se pronunciou dizendo que não vai brigar com Paulo Guedes agora em relação sobre a CPMF. Isso você acha que pode ser visto com bons olhos para o mercado, essas duas falas? Eu acho que é pedra fundamental para os mercados a manutenção, né, não só da responsabilidade, mas do discurso, do comprometimento, né, de todos os grandes líderes do executivo, do legislativo, sobre o fiscal.
essa é a pedra fundamental de qualquer cenário que você possa desenhar sobre o Brasil no ano que vem e nos próximos anos, né? As pessoas muitas vezes recebem de vários clientes, qual é a sua posição de PIB, qual é a sua posição de Selic e tudo mais. Eu sempre respondo, que a gente tem aqui na Quantitas, né? Claro, os modelos que a gente segue, o nosso PIB do ano que vem é 4% ou 4,2%. Mas o que eu digo para todo mundo, não adianta nada uma projeção de PIB, uma projeção de inflação, de Selic, se o nosso fiscal não voltar ou não retomar a trajetória de equilíbrio. Porque qualquer cenário desmorona, né, numa avacalhação, vamos dizer assim, do nosso quadro fiscal. Então, é aquela coisa, entre você crescer 4%, desrespeitando as regras fiscais ou as boas práticas fiscais, ou crescendo 2%, mas mantendo o teto de pé, eu posso assegurar que o mercado se comporta melhor nessa segunda alternativa, mesmo com um crescimento um pouco mais baixo. Então, eu preferia muito mais crescer menos com o teto de gastos intacto do que crescer mais com uma desorganização, e aí fazem de qualquer maneira, acham uma brechazinha para furar o teto, para driblar, para fingir que não está furando. O mercado ele é uma concentração muito grande de pessoas que sabem fazer conta, são inteligentes, acompanham esse negócio com muita... de maneira até meio frenética, vamos dizer assim. Então, não tem como enganar muito o mercado quando se quer driblar e fingir que não vai driblar. A gente viu recentemente, quando tentaram, né, formatar um jeito de fazer, não, é por dentro do teto, mas aí se você gastar 10 minutos perguntando de maneira um pouco mais enfática para quem, né, tem essas ideias maravilhosas de driblar o teto e fingir que não está driblando, você vê que não dá 10 minutos de pressão para o cara admitir que, de fato, está fora do teto. Então, não tem como fugir, né? A gente tem que ter uma responsabilidade fiscal, e essa, para mim, é a chave de qualquer outra pergunta, né? Furou o teto, inverte de cabeça para baixo qualquer cenário positivo, porque aí é inflação descoordenada, o dólar certamente vai muito para cima, os juros naturalmente vai seguir o dólar e a perda de âncora inflacionária das expectativas, a bolsa vai para baixo. A gente já viu esse filme ali em 2015, 2016, a gente já sabe o final, né? Então, assim, é a pedra-chave do negócio. Então, respondendo a sua pergunta, acho que as declarações do Maia, do Paulo Guedes na sexta-feira, do Maia no final de semana, eu acho que elas são fundamentais, assim, e têm que ser executadas. Claro, não adianta ficar só no gogó. Elas têm que ser executadas. Sendo executadas, acho que a gente tem um cenário positivo até para o Brasil. Agora, estamos nesse cenário meio binário. Meio binário, né? Uma vez que a gente não cumpre, vai ser uma catástrofe. Se a gente cumprir, acho que tem um caminho bom aí, porque o dinheiro no mundo está muito barato, né? O juro está zero no mundo inteiro e tem dinheiro em busca de retorno. Mas o retorno tem que vir associado a um lugar seguro, sem tanto risco, como a gente parece estar o tempo todo renovando, né, nosso casamento por ser um país muito arriscado, né? Então, acho que é fundamental. Eu quero trazer a Débora para a nossa conversa, porque ela tem informações também sobre o presidente Jair Bolsonaro, informações lá de Brasília, que ele parece que se pronunciou sobre as relações comerciais, né, Débora? Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, o que ele disse? Exatamente, Paula. Ele participou aí de um fórum, fez uma leitura, na verdade, dos discursos que já estavam escritos, sem muito espaço para improviso, né, no Fórum Brasil, Países Árabes, e também sobre as relações comerciais com os Estados Unidos. Ele encerrou o pronunciamento falando sobre a parceria Brasil-Estados Unidos, numa cerimônia que também foi assinado aí um acordo. Ele fez propaganda aí das reformas, depois fez propagandas que ia ter reforma da Previdência, depois viria a administrativa e também a tributária, seria nessa ordem, né? Disse que com Trump elevamos as relações do Brasil com os Estados Unidos para o melhor momento da história. Só que aí, depois do discurso, falando sobre os parceiros internacionais, Bolsonaro aí falou um pouquinho sem script, ele saiu um pouquinho ali, fugiu um pouco a regra, e aí falou um pouco sobre os R$600. Ele disse que sabe que os R$600 é pouco para quem recebe, mas é muito para o Brasil, e que, portanto, esse auxílio tem que chegar uma hora que tem que acabar, porque a gente já está muito acima, a gente já está muito endividado, o Brasil já está aí com 50 bi, são 50 bi por mês, então tem que ter responsabilidade para poder usar a caneta, foi o que o presidente falou. Ele também falou sobre a vacina, disse que o governo vai distribuir a vacina contra a Covid-19 gratuitamente e repetiu que ela não será obrigatória. A gente sabe que aqui, né, em São Paulo, o governador João Dória já falou que seria obrigatória aqui no estado de São Paulo, o Bolsonaro defende que a vacina não seja obrigatória, e aí eu quero
falar um pouquinho agora com o Ivo, trazer esse discurso do Bolsonaro um pouco para ele. A gente já vem falando aí da fala do Maia, né, e do Guedes, e aí vem Bolsonaro agora falando sobre as privatizações, reforçando e fazendo propaganda, dizendo que vai ter sim as privatizações aí no governo dele. Você acredita, Ivo, que realmente deva ainda sair algum calendário de privatização? Esse ano está meio corrido, né? Já tem aí pouco mais 10 semanas, a gente tem até o final do ano, mas era um calendário com várias reformas administrativas, com várias reformas que a gente já estava aguardando, mas até agora, efetivamente, a gente não está vendo muito um cumprimento de agenda. Qual que é a tua opinião sobre isso, Ivo? Eu sempre digo, e digo isso há um tempo, assim, acho que se tem uma área, talvez, que tenha decepcionado bastante na gestão da equipe econômica no governo Bolsonaro, acho que foram as privatizações, né? Sem dúvida nenhuma, as expectativas, não aquele um trio do Paulo Guedes, porque acho que todo mundo que entendia um pouco de finanças públicas e estatais, essas coisas, entendia que aquilo era quase uma figura de linguagem para a campanha. Mas, de qualquer maneira, poderia ter sido certamente feito muito mais. Para esse ano, acho que a chance de sair alguma coisa é zero, né? Sinceramente, eu acho que o ano parlamentar acabou, realmente. Eu acho que a questão do Covid, por ter empurrado as eleições, acabou. Por um lado, parecia que a gente tinha ganho algumas datas, né, para debate de reformas, mas aí, enfim, também acabaram engolindo esse espaço que a gente tinha. E aí o outro lado é que acabou ficando mais para o final do ano a eleição, e aí depois disso ainda tem a eleição de sucessão do Maia, do Alcolumbre, supostamente vai ter eleição, né? Então isso também vai apertar. Então, na minha avaliação, a gente já está virtualmente em março, né? Então, mas assim, acho que a boa notícia é que passar esses eventos eleitorais, acho que existe sim um espaço, pelo menos a gente ouve alguns parlamentares, alguns líderes, acho que existe espaço para uma Eletrobras, para Correios, esse tipo de coisa, né? Então, acho que para o ano que vem, eu acho que até pela ausência, 2021 não tem eleição e tudo mais, eu acho que é possível que essa agenda evolua assim. Mas, enfim, sem dúvida, até agora é super decepcionante, sem dúvida. Mas eu acredito, em 2021 não tem por que não sair, pelo menos das empresas relevantes, né? Acho que a Eletrobras e os Correios. Bom, Ivo, a gente agradece muito a sua participação aqui conosco na BMC News. Quero dizer que as portas estão sempre abertas para quando você tiver um tempinho na sua agenda falar aqui com a gente. Muito obrigada pelas suas explicações, muito sensato. Muito obrigado a você. Gostamos muito. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Por mim, quando vocês quiserem, é só contactar que a gente participa sim. Tá ótimo, muito obrigada.